Meu amigo vascaíno, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre o jogo contra o Fluminense, que acontece daqui a pouquinho, situações de reforços, e hoje a notícia aí que a 777 poderia estar de saída do Vasco da Gama para a entrada da Crefisa. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação toda do grupo do Senhor Lamáquia, da Leila vindo para o Rio de Janeiro. O que há de concreto nessa situação? Bem, meus amigos, peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje é vencer ou vencer. O Vasco da Gama precisa ganhar esse jogo contra a equipe do Fluminense para que o Vasco possa fincar os seus pés verdadeiramente aí no G4, certo? O Vasco vencendo vai para 15 pontos aí e dá aí uma caminhada, um salto muito grande aí para as semifinais do Campeonato Carioca, campeonato importantíssimo que a gente não ganha desde 2016. O seguinte, meus amigos, o Vasco escaladinho aí com 3 zagueiros, né? Então, Léo Jardim no gol, os 3 zagueiros ali, conforme a gente tem falado para vocês, João Vitor retornando ao time, Pelé do lado esquerdo e jogando ali de líbero ali o Medel. A gente vai ter os 2 alas, que é o Pedro Henrique e também o nosso Bravo Piton, jogando ali a clinca de meio campo ali é o Galdames, o Zé Gabriel e também o Paê, e o David jogando do lado do nosso Vegete, que está confirmadíssimo aí. Meu palpite para o jogo, 3-1 Vascão da Gama, tô confiante aí, certo? Bom, o seguinte, sobre a situação de reforço, tá? Quero confirmar aqui com vocês que tá certíssima a chegada do Sforza, tá? A gente amanhã vai tentar estar pela parte da manhã no aeroporto, né? Hoje é o nosso último vídeo que a gente está gravando aqui na casa do seu Fabiano, para a gente poder simplesmente fazer aquela cobertura, agradecer a hospedagem ao seu Fabiano também. E o seguinte, né? O Sforza chega aqui e o Vasco já deve fazer a inscrição do atleta amanhã, tá? Porque o jogador tem que ter 48 horas de antecedência para ter condições de pegar o Botafogo no dia 18, no domingo, certo? E a gente sabe que tem um final de semana se aproximando aí, então tem que ser amanhã, tudo no bate-pronto ali. Bom, situação também de outros jogadores que a gente passa aqui para vocês, tá? Como a situação do Álvaro Bareal. Conforme a gente disse para vocês hoje na parte da manhã, há negociações aí do argentino com o Vasco da Gama, o argentino que também está no radar aí do Palmeiras, certo? Então a gente está de olho nessa situação, estão acompanhando, assim como a situação do Lúcio Rodrigues, tá? Porque existe um plano de carreira aí para ele, já para ele cair de paraquedas lá na Premier League, no Everton. O jogador pode pintar aqui no Vasco da Gama. Por enquanto, nenhuma proposta dentro daquilo que efetivamente o Liverpool do Uruguai quis, né? Ontem ele até já jogou o primeiro jogo dele lá pelo Liverpool do Uruguai, meteu um golaço na derrota do Liverpool pro Peñarol, certo? Então a gente passa essa situação do Lúcio Rodrigues para vocês aí, perfeito? As coisas caminhando. Agora, hoje que pegou de surpresa foi uma história aí que o Jorge Nicola contou, porque o Jorge Nicola disse que os pares do Pedrinho mais o Pedrinho
simplesmente, né, queriam colocar no Vasco da Gama o grupo aí do seu Lamac, né, a Clefisa, né, a dona Leila Pereira, para poder tomar conta da SAF do Vasco no lugar da 777. Tá? A grande cartada na manga era descobrir podres desse contrato para poder fazer essa anulação, essa rescisão de contrato aí. Só que a verdade que a gente tem no momento é que o Pedrinho ainda nem conseguiu ter acesso completo a essa situação do contrato ainda. Para vocês terem uma ideia, o Jorge Salgado ainda integra parte do conselho da SAF, do Conselho Administrativo, junto com o Duque Estrada. O Pedrinho ainda nem indicou o cara dele lá para poder tomar posse aí. Muitos dizendo aí que vai ser o Júlio Brandt esse cara. Mas sobre a situação da Clefisa, logo depois do Jorge Nicola ter falado que a Clefisa vinha para o Vasco da Gama, coisa e tal, para tomar conta aí da SAF do Vasco, que existia essa possibilidade, o Pedrinho veio a público e falou: olha, o meu papo com a Clefisa é única e exclusivamente para que se tenha efetivamente os name rights, né, de São Januário, certo? Para eles assumirem ali o complexo de São Januário ali, para que a gente possa ter a situação da reestruturação de São Januário. Foi o que o Pedrinho falou, certo? Então, diante dessa situação toda, a gente vai aguardar para a gente ver o que vai acontecer. A Câmara dos Vereadores volta de recesso na segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai ter esse projeto de lei aí no decorrer do mês de maio, sendo votado aí em 2 sessões, em 2 turnos aí pelos vereadores. E a gente precisa, nas 2 sessões, de pelo menos 26 votos aí para se tornar lei o projeto hoje. Perfeito, pessoal? Essa é a situação envolvendo. Então, Clefisa no Vasco da Gama, segundo o Pedrinho, única e exclusivamente, né, para a situação ali de name rights. E o Pedrinho fez questão de falar que tá tudo ok com a 777, com Josh Wand. Relacionamento tinindo. Ou seja, não vai mudar porra nenhuma no Vascão da Gama, certo? A gente queria, claro, que a 777 fosse embora. Vai tarde 777. Vai embora, Josh Wand. É o que a gente queria. Mas infelizmente, né, o Pedrinho falou que o relacionamento tá bom, do jeito que tá bom pra caramba. Então você que apoiou o Pedrinho, né, você foi enganado, né? Tem gente que gosta aí da 777. Enfim, é essa situação toda. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!